Alô a todos que estão acompanhando a gente nesse canal, que é educativo e dedicado a temas polêmicos. Hoje vamos fazer mais uma gravação que não será tão polêmica. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, chamada também inadequada e indevidamente Reforma Luterana. Vamos ver por que esse nome não cabe. Então, se vocês gostarem, lembrem-se de dar o joinha, o dedinho, né? De compartilhar, de se inscrever. Verifique se a sua inscrição continua, porque muitas foram feitas lá no início e o YouTube cancelou. Veja se a sua está ativa, tá bom? Eu espero que você assista e você goste. Vamos então fazer a nossa gravação. Vocês, como sabem, nós temos um roteiro e vamos segui-lo. O título é Martinho Lutero, 500 anos depois. Quem era Martinho Lutero? Um sacerdote católico alemão. A autora do artigo é Dilma Frazão, que é biblioteconomista e professora. Portanto, estamos embasados em alguém, não é nossa opinião. Martinho Lutero, está aqui o rosto dele, nasceu em Eisleben, na Saxônia, Turíngia, na Alemanha. Portanto, ele é alemão. No dia 10 de novembro de 1483. Era filho de um mineiro que chegou a ser conselheiro na pequena cidade de Mansfeld, onde foi criado, que era um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios e feiticeiros, superstições de toda espécie marcando sua infância. Isso vai se refletir muito quando ele começar a fazer a chamada dita reforma. Depois de estudar em Magdeburgo, em 1501, ingressou na Universidade de Erfurt, onde obteve o grau de bacharel em artes, ano 1505. Com 22 anos, se preparou para ingressar na Faculdade de Direito. Então seria entender leis, saber o que é uma lei e aplicar essa lei. Por isso, ele vai poder se rebelar. Ele vai saber se ele tem o direito de se rebelar ou se ele não tem esse direito, né? Então ele foi assim, um predestinado. Ele escolheu a carreira que daria a ele condições de lidar com leis. Mas, durante a viagem, uma inesperada tempestade, em que chovia muito, não tinha onde ele se abrigar, ele vinha com um amigo. Ao lado dele vinha um rapaz, eram dois adolescentes, com cerca de 16 a 17 anos. Então um raio matou o amigo, caiu sobre o amigo e matou. Assim, Lutero sofreu um grande abalo. A partir daí, duas ideias causaram uma mudança de roteiro. Ele pretendia ser advogado, tratado de direito canônico, mas mudou. Por quê? Porque um raio matou um rapazinho, um adolescente, um amigo que estava do lado dele. Primeiro, o temor que ele adivina o matasse também. Ou seja, a vida não tem nenhuma segurança. Então, Deus pode matar. E segunda, a convicção de que se Deus matou o meu amigo e me poupou, é porque eu fui escolhido para ser algo grande. Isso é muito importante. Ele passa a ter a convicção de que ele foi eleito, que Deus não matou o amigo. Por quê? Porque ele estava predestinado a ser grande. Isso, vejam bem, vamos juntando as peças. Por isso, ali mesmo, ele fez a promessa solene de ingressar no convento agostiniano de Erfurt, se sobrevivesse àquela tempestade, ou seja, se não caísse outro raio sobre ele. Então, minha gente, aqui nós temos a situação plantada pelo destino, que vai dar um temperamento completamente transtornado. Martinho Lutero batia a cabeça na parede, tinha crise de epilepsia e era um torturado. Exatamente por causa disso. Então, após estudar durante 2 anos direito, Lutero ordenou-se padre. Aliás, aqui não é mais direito. Aqui ele já saiu para estudar teologia, num convento agostiniano. Então ele se torna monge agostiniano.
Então, estudou 2 anos no convento, ordenou-se padre agostiniano em 1507. No dia 2 de maio, rezou sua primeira missa. Prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg, ou Wittenberg, como quiserem, onde ele vai ficar e vai fixar na porta da catedral um touro, diz que isso não aconteceu. Mas ele vai pegar as 95 teses com martelo e prego na porta de madeira da catedral de Wittenberg. E aí, ele, fazendo a sua universidade católica, para ser um monge agostiniano, decidiu especializar-se em teologia, a ciência que permitiria a ele autoridade para discutir sobre Deus e qualquer problema, qualquer, vamos dizer assim, debate deve ter. Isso tinha que ter essa formação. Sem teologia, ele não poderia fazer, nem pregar, nem discutir sobre Deus, religião. Vejam bem, tudo está levando ele até onde a reforma vai concluir. Bem, terminados os estudos, foi designado para ensinar teologia. Então ele foi bom mesmo, viu? E as preleções sobre a interpretação e explicação dos textos da Bíblia eram o seu forte. Ou seja, professor de teologia. Então, era bam, eram mais. E pregador. E a interpretava e explicava textos bíblicos com uma maestria invejável. Sua genialidade nesse terreno o tornou o mais conhecido e respeitado pregador do mundo católico. Isso vai fazer com que ele tenha a vaidade de ser o melhor pregador do mundo católico. O melhor. Está aí agora se cumprindo a eleição. Ele foi eleito para isso, Celso Gandhi, e já é o maior pregador do mundo católico. Chegou, mas ainda não basta. O que é que ele vai fazer nessa função? Em 1511, foi enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem. Quando viu Roma, ajoelhou-se e disse: "Salve Santa Roma!" Contudo, ficou indignado quando chegou ao Vaticano e à cidade com a frivolidade da cúria romana, quer dizer, dos príncipes, que são cardeais. Vocês sabem que o Papa é rei de Roma. Os cardeais são príncipes, de fato, é um reino. O Vaticano é um pequenino reino. Mas ele viu coisas que escandalizaram ele, encheu seus olhos de indignação. Por quê? Ele viu como é que o clero vivia às custas da venda de sacramentos. Ou seja, o que recebeste de graça, dai de graça. Sacramentos ia ser dado. Acontece que os religiosos, o clero, a hierarquia de Roma, fazia grandes negócios, cobrando dos ricos caríssimo. Aqui cabe uma visão panorâmica de Roma, onde sobressai o Vaticano. Então, estamos aqui com o Vaticano e Roma ao fundo. Agora, um subtítulo: Contexto histórico. No início do século XVI, portanto, 1500 e qualquer coisa, ele vai fazer a reforma por volta de 1530, não existia um Estado nacional alemão. A Alemanha não era um país. A região estava dividida em pequenos estados, como a Grécia Antiga, governados por príncipes cuja subordinação era ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno, e que era ligado ao Papa. Carlos Magno e o Papa têm uma ligação muito grande. Se a gente estudar Carlos Magno, vamos ver que ele e o Papa estão muito ligados. Mas essa ligação agora, isso é no ano 800 que Carlos Magno se liga ao Papa. Ele é o poder civil e o Papa o poder religioso. E os dois governam o mundo católico. Era uma união perfeita. Aqui não. Essa é meramente nominal. Os príncipes obedecem, por quê? Porque são obrigados. Mas, em assuntos gerais, eles se reuniam e deixavam o Papa de lado. Essa reunião dos príncipes chamava-se Dieta. E, para poder ter legitimidade, acrescentava-se o adjetivo imperial. Portanto, era a Dieta Imperial, ou seja, a reunião de príncipes, eram 15,
que formava o conselho que decidia as leis. E Roma fosse para onde fosse. Era esse o modo como os estados independentes do que hoje é a Alemanha, então existiam. Não havia, portanto, um país. Não havia Estados Unidos. Não confunda com Estados Unidos, EUA, tá bom? Mas os príncipes alemães, num movimento assim, bem planejado, elegeram Frederico Suábio. Frederico da Saxônia, deram o título de grande eleitor. Isso quer dizer que ele era o príncipe dos príncipes, quase rei, ele vai chegar a rei. E isso tornava ele líder dos 15. Não podiam dispensar a igreja, não podiam. O mundo era católico, idade da fé, vai dizer a enciclopédia Life. Mas, cada vez, para eles era mais difícil viver debaixo da tutela do Papa, debaixo da autoridade de Roma. Queriam o quê? Autonomia. Queriam o quê? Queriam dinheiro. Portanto, esse dinheiro ia para onde? Para o Papa, para os cardeais, para os arcebispos, que gastavam muito. Tinham contas bancárias milionárias. Então, apesar da falta de unidade política nos Estados alemães, havia vários soberanos que já não toleravam qualquer interferência externa na sua jurisdição. Acresce que as famílias sem herdeiros, isso é muito importante, deixavam seus bens para o Papa, achando que assim eu faço um donativo para o Papa e tenho um lugar garantido no céu. Era uma nação de troca, ganhar o céu dando um bem terrestre. Isso ainda hoje existe. Mas, desse modo, vai acontecer algo que os príncipes eram rebeldes a isso, não aceitavam. 1/3 da Alemanha, do território alemão, pertencia a Roma, ao Papa. Portanto, minha gente, não é pouco. 1/3 de 3/3, então, pertencia ao Papa. A Alemanha, portanto, tinha uma imensa terra, muita terra, que era de Roma. Uma dissensão com Roma, pensaria os príncipes, privaria os papas do direito a essas terras. Então, aqui a questão é ambição. E elas voltariam a ser divididas pelos 15 príncipes da dieta imperial. Isso aumentaria seu poder e sua renda. Esse é o fulcro da reforma. A questão é dinheiro e poder. A solução seria a formação de uma igreja nacional, claro, saindo do poder de Roma, teriam que organizar, porque naquela época ninguém podia viver sem Deus, sem religião. Era, como diz a enciclopédia da Life, a idade da fé. Mas necessitava-se de quê? Uma ruptura que remodelasse os preceitos do cristianismo e assim teriam o seu próprio modo de crer. Era o que eles queriam. Mas como fazer isso? Não sabiam. Mas o terreno estava pronto. A Alemanha estava preparada e apta para a reforma. Porém, tudo teria que ser feito por quem tivesse noção de direito e teologia, ou seja, autoridade eclesiástica para contestar o Papa. E aí, Frederico da Saxônia, o grande eleitor, viu em Lutero o homem ideal. O homem certo na hora certa. Subtítulo: Reforma Protestante. Esse título está certo, porque eles protestaram. Então, vamos falar sobre o grande Frederico. Ele é a peça-chave. Ele é, de fato, o autor da reforma, não é Lutero? Vamos começar? Aqui cabe a carinha dele. O grande Frederico. Na maçonaria, é um nome inesquecível. É da Prússia. Então, ele é príncipe da Prússia. Vai se tornar rei. Chamado Frederico Grande, ou Frederico Suábio, era grão-mestre da maçonaria. Ora, mandava na maçonaria do seu reino. A maçonaria era proibida, já tinha sido excomungada. Seu interesse e liderança o fez criar relatos históricos e também mitos sobre feitos heróicos
épicos em sessões de ritual maçônico. Ele aproveitava a palavra e nas sessões maçônicas criava histórias dizendo que secretamente, sem ninguém saber, ele tinha realizado grandes feitos. Não havia provas, mas como ele era tinha uma autoridade grande eleitor, grande, então todos acreditavam. Assim ele estava preparando o quê? A sua liderança. E de olho em quem? Em Lutero. Vamos, portanto, mostrar aqui o rosto de Frederico da Suábia. Segundo o subtítulo, contexto histórico onde entra a maçonaria. Frederico foi iniciado maçom em agosto de 1738. Antes de subir ao trono, a loja era secreta, país da maçonaria, em Brunswick. Logo após se tornar rei da Prússia, chegou lá, de príncipe passou a ser rei. No ano de 1740, então entre 1738, ele foi eleito maçom, e aí sim, agora ele tinha a união com a maçonaria universal, a maior força da época. E aí ele em 1740, 2 anos depois, se torna rei da Prússia. Prússia é a antiga Alemanha. Vai ser, portanto, o rei da Alemanha, em 1740. Ele permitiu e encorajou a criação de outras lojas. A primeira, oficialmente, em Berlim, viria a ser a famosa loja Os Três Globos. Agora tem um alemão aqui, eu não vou pronunciar, porque eu não sei alemão. Então, essa é a famosa loja onde ele funda oficialmente. Agora tem autoridade para isso. Agora ele é rei. Ele manda no seu território. Mas falta afastar o Papa. Senão, ele pode ser contestado. A tradição da loja é a preferência pelo mais belo rito da maçonaria. É o Rea, rito escocês antigo e aceito. Dá a Frederico II a aprovação das constituições de 1786. Ou seja, Anderson faz as constituições maçônicas. Ou seja, sistematiza as regras maçônicas, os dogmas, vamos dizer assim. As constituições são dogmáticas. Aquilo em que o maçom deve crer, como deve agir, em suma, é a lei maçônica. Anderson faz isso, mas ele faz a primeira constituição e Frederico aprova a segunda, que também é ele que faz, mas necessita de uma autoridade maior, porque a primeira não foi tão aceita. Há muitas restrições, há muitas, vamos dizer assim, reprovações, muita coisa não está de acordo. Mas de 1980 a 1786 está. E Frederico, ao assinar isso, vai fazer com que essa Constituição supere todas as divergências. Agora, a maçonaria universal está unida. Já era forte. Agora, com ele, está mais forte ainda. Elevou para 33 graus e foi colocado como chefe supremo mundial da maçonaria filosófica universal. O que Pike seria depois. Bem, desse modo, a chamada reforma luterana teve um objetivo político e a ambição dos príncipes, e não religioso. E Frederico, o Suábio, é o verdadeiro líder. É ele. Mas contentou-se em ficar na sombra, ser eminência parda, enaltecendo assim a figura de Martinho Lutero como reformador. Foi esperto, não aparece. Só quem faz uma investigação como eu fiz vai saber disso. A maioria não sabe. Mas o líder, na verdade, não é Lutero. Lutero vai ser apenas um marionete. Movido por quem? Por Frederico. E Frederico tem a costa larga, porque vai ser o grande chefe da maçonaria universal. Soberano, grande inspetor geral e de toda a maçonaria. Grande comendador. É o título máximo que Pike vai ficar famoso por causa disso. Esse título eu tenho, mas não uso. Ele conhecia bem o temperamento do monge, suas ambições de adquirir poder na hierarquia católica, a obstinação, a franqueza implacável, a forte convicção pessoal de que é um predestinado, tudo isso decorrente daquela tempestade onde ele se percebeu que era um eleito, porque Deus mandou um raio que matou um colega dele e o deixou vivo. Tinha que ter uma razão. Ele, portanto, foi
preservado, foi poupado. Agora, Frederico diz, essa crença dele, de que ele tem que ser grande, eu vou aproveitar. Então, mas inegável. Aqui cabe uma estátua de Lutero, né? E essa estátua é bonita, né? Foi dada de presente uma cópia para o Vaticano, que foi posta numa sala especial. Houve muita contestação por parte dos católicos, mas o Papa fez uma sala especial e o rei da Suécia mandou de presente, a Suécia luterana. Então, vamos repetir, as qualidades de Lutero, que eram derivadas de todas aquelas situações, era um homem obstinado. Uma vez que ele decidisse algo, ele ia até o fim. A franqueza implacável, ou seja, ele dizia o que pensava e dizia sem medo. Tinha convicções pessoais, ou seja, era independente, sabia pensar, aprendeu a pensar, era um pensador. Até hoje, os pensadores são temidos pelas autoridades. Isso tudo tornava Lutero um homem excelente, um homem diferente, um grande homem. Estava feito o que ele supunha. Ele tinha sido eleito para fazer algo que abalaria o mundo. E nesse caso, foi decisivo para que ele decidisse enfrentar o poder da Igreja Católica, liderando a reforma protestante no século XVI. Mas vejam bem, ele é a figura de proa, mas está aparentemente como o timoneiro do barco. Mas quem está, portanto, movendo ele é Frederico. E ele não sabe ainda. Frederico ainda está olhando ele, observando o movimento dele, mas não entrou na história. Aqui nós temos, portanto, a estátua dele, bela, e demos as qualidades. Vamos dar o nome a essa estátua de Lutero, o encontro do homem com a ocasião. Dizem os líderes americanos que a receita do sucesso é colocar o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Lutero é esse homem. Pronto, terminamos aqui porque vamos ter a parte 2. Na parte 2, vamos ver agora o que vai acontecer. Então, ficamos aqui, dando apenas essas preliminares. Então, Lutero foi grande? Sim, foi. Mas não percebeu que essa vaidade dele, de ser grande, de ser projetado para fazer algo que abalasse a estrutura do mundo, que o tornasse conhecido, foi usada por Frederico, que era perito em conhecer o temperamento, o caráter e, portanto, assim, manipular as pessoas. Então, se você gostou, me honrou vindo até aqui, então, eu estou sendo imparcial, viu, minha gente? Estou baseando na história, eu dei o título da pessoa que é historiadora e é bibliotecômana, ou seja, vive entre os livros. Então, se você veio até aqui, me honrou vindo até aqui, então veja, eu não gosto mais de história. Mas essa é muito importante. Vai dividir a cristandade da alemã ao meio. Então, dá o seu joinha, compartilhe, verifique se você está escrito de fato e lembre-se, nós temos um curso chamado Tarosofia, ou o domínio da vida. Façam, inscreva-se, o preço é muito acessível. E vamos ficando por aqui e vocês terão a segunda parte. Isso vai ser uma série, pelo menos 3. E vamos terminar com a frase que eu gosto. Ibrahim Suede dizia: ademã que eu vou em frente, porque cavalo não desce escada.